Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos reunimos mais uma vez, nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um momento que o Senhor da vida nos concedeu como oportunidade de nos tornarmos pessoas mais esclarecidas. Nesta busca incessante por conhecermos a verdade, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita e sairmos das trevas da ignorância. Conforme nos disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui nos encontramos e agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradecemos a Deus pelo corpo físico, agradecemos a Deus pela saúde ou pela doença, pelas dificuldades que enfrentamos ou que estejamos enfrentando nos nossos agrupamentos familiares, no nosso local de trabalho, nos agrupamentos da sociedade aos quais nós estamos vinculados. Com certeza, todas estas dificuldades são oportunidades para o nosso aprendizado. E aqui nos encontramos matriculados mais uma vez nesta imensa escola, neste imenso educandário das almas que é o planeta Terra. Aqui nos encontramos em processo de educação. E por isso é preciso que agradeçamos o nosso Mestre Maior, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Jesus veio pessoalmente ter conosco há 2000 anos atrás, aproximadamente, para nos mostrar o caminho e se colocando na condição de caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Então é preciso que nos esforcemos praticando, vivenciando os seus ensinamentos. Agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não posso deixar de agradecer também e de uma forma especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Quero aqui abraçar fraternalmente aos nossos irmãos e irmãs de jornada que já se encontram aqui neste ambiente virtual, abraçando a nossa irmã Vilma Guimarães, Eliane Quaresma, ao Zeni, que também aqui se fazem presentes. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Todos os demais e as demais também se sintam abraçados e abraçadas fraternalmente em nome dessas irmãs que acabamos de citar os nomes. E esses abraços extensivos aos meninos e meninas que estudam constantemente com a nossa irmã Vilma Guimarães. Muito obrigado a todos e a todas. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Neste estudo sistematizado da doutrina espírita, estamos estudando de uma forma singela, de uma forma simples, o Livro dos Espíritos combinado com filosofia espírita. Livro dos Espíritos de autoria de Kardec como organizador, mas de autoria do plano espiritual. Por isso, Livro dos Espíritos, ou seja, de autoria dos Espíritos, e Kardec fez esse trabalho de organização, colocando de forma didática todos estes assuntos que encontramos dentro deste maravilhoso livro, que é esta coluna mestra da doutrina espírita. Então, Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita, de autoria do Espírito Miramês, em parceria com João Nunes Maia, com os comentários de cada uma
das questões de O Livro dos Espíritos. Então estamos estudando a chamada escala espírita. Já nos encontramos quase no final da escala espírita, que Kardec organizou todo este material acerca da escala espírita, começando na questão 97, quando, para efeito didático, dividiu os espíritos de acordo com a sua ordem, de acordo com a sua evolução. Ele os dividiu e os classificou em 3 ordens. A terceira ordem, os espíritos imperfeitos; a segunda ordem, os espíritos bons ou os bons espíritos, lembrando que os espíritos imperfeitos são altamente apegados à matéria, ou seja, nesta categoria ou nesta ordem, a predominância da matéria sobre o espírito, ao passo que na segunda ordem, os bons espíritos, já existe uma predominância do espírito sobre a matéria. E a primeira ordem, espíritos puros. E mais adiante, a partir da questão número 100, nós encontramos a escala espírita, onde Kardec ampliou um tanto mais estas ordens, classificando os espíritos em classes. Então já estudamos todas as classes que compõem a terceira ordem, que neste caso são os espíritos impuros na 10ª classe, os espíritos levianos na 9ª classe, a 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios, a 7ª classe, os espíritos neutros, e a 6ª classe, os espíritos perturbadores ou batedores. E estamos estudando a segunda ordem, os bons espíritos. Já estudamos a 5ª classe, os espíritos benévolos. Estudamos recentemente a 5ª classe, na questão número 108. Como vimos, os espíritos benévolos têm mais desenvolvido o sentido da moralidade e não da intelectualidade. Na 4ª classe, que estudamos no nosso último encontro, espíritos sábios. Ao contrário dos espíritos benévolos, os espíritos sábios desenvolveram mais os sentidos da intelectualidade e não da moralidade. E hoje nós estudaremos a terceira classe, dentro da segunda ordem, espíritos de sabedoria. Como veremos, estes espíritos de sabedoria, eles se diferenciam tanto dos espíritos sábios quanto dos espíritos benévolos, porque eles já desenvolveram um tanto mais os 2 sentidos, a intelectualidade e a moralidade. Então, nos caracteres gerais que encontramos na questão número 110, espíritos de sabedoria, terceira classe, Kardec anotou da seguinte maneira, que as qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Então, as qualidades ou os caracteres morais são os que caracterizam estes espíritos. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então aqui o espírito, no caso Kardec, juntamente com a espiritualidade superior, disseram desta forma: eles têm já altamente desenvolvido o sentido da moralidade, também da intelectualidade, mas não possuem uma intelectualidade ilimitada, mas eles já têm condições de fazerem um juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Sem sombra de dúvida, é preciso que estudemos constantemente esta escala espírita para entendermos um tanto mais acerca destes espíritos. Não nos preocupemos em que classe ou em que ordem nós nos encontramos, mas trabalhemos para realizarmos em nós a melhoria tão urgente e necessária
É preciso que analisemos todas as comunicações que se encontram nesta diversidade de obras que temos à nossa disposição, porque é preciso passarmos tudo isto pelo crivo da razão, conforme Kardec anotou na própria codificação. É preciso que estas chamadas obras complementares, bem como esta que estamos usando de comentários de Miramês acerca das questões de O Livro dos Espíritos, é preciso sempre passarmos por este controle, pelo crivo da nossa razão. Então, aqui fechamos este parêntese com a citação destes caracteres gerais dos chamados espíritos de sabedoria, para, na sequência, iniciarmos os comentários do espírito Miramês. Então, o espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, falou da seguinte maneira acerca destes espíritos. Então, os espíritos de sabedoria são dotados de autoconhecimento moral e não ficam apenas na teoria. Então, estes espíritos, eles têm um autoconhecimento moral e não ficam apenas na teoria. Eles vivenciam este conhecimento, que manifestam em suas atitudes, sejam no corpo físico ou fora dele. Esses espíritos vivenciam esses conhecimentos. A evolução espiritual é engenhosa. Então aqui Miramês nos lembra que a evolução espiritual é engenhosa. Sendo assim, ela cresce em todos os rumos e, com o passar dos tempos, se concentra em um só ponto na unidade universal, que é a perfeição. Então, a evolução espiritual, ela é altamente engenhosa, ela é altamente trabalhosa. Ela se encontra, sem sombra de dúvida, à disposição e ao alcance de todos nós, e ela cresce em todos os rumos e, com o passar dos tempos, se concentra em um só ponto na unidade universal, que é a perfeição. E ainda Miramês acrescenta que a escala evolutiva da alma é enorme. A escala evolutiva da alma é enorme. Ela se perde ao infinito. É por isso que Kardec deixou muito claro, quando ele elaborou para efeito didático a escala espírita, que esta escala ou estas classes, ela vai ou elas vão ao infinito. É impossível classificarmos todos os espíritos, porque cada um, seja no corpo físico ou fora dele, se encontra em uma condição diferente do outro. Nenhum se encontra ou nenhum está na mesma condição moral, na mesma condição intelectual. E aí Kardec Miramês acrescenta que o espírito vai ascendendo, ou seja, nesta ascensão ao infinito, o espírito vai ascendendo em direção à luz, e a sua filosofia maior é o trabalho, aquele que nunca esquece a honestidade, o amor e a caridade. Então, esses espíritos de sabedoria, eles agem assim constantemente, com honestidade, com amor, com caridade, e a sua filosofia maior e primeira é o trabalho em benefício, em prol do seu semelhante. O espírito de sabedoria, acrescenta Miramês, já não tem certas ligações no mundo físico.
Então, os espíritos de sabedoria, eles não têm tanta ligação aqui com o mundo físico e já se livrou de paixões inferiores. Alimenta uma força poderosa no coração, o amor, e sente fraternidade por todos os povos, como se saísse de dentro de si uma chuva de bênçãos, sem nenhuma exigência, por não fazer trocas no mundo que vive. Então, esses espíritos, eles vivenciam o amor e sentem fraternidade por todos os povos, e este amor, esta fraternidade, como se saísse de dentro deles, na forma de uma chuva de bênçãos, uma chuva de luz, e eles fazem isto sem nenhuma exigência, porque eles não fazem trocas, eles não fazem barganha, eles praticam o amor, a fraternidade, eles auxiliam pelo simples prazer de auxiliar os seus semelhantes, os seus irmãos e irmãs de jornada. Além do desenvolvimento moral, diz Miramês, que além do desenvolvimento moral, eles têm muita capacidade intelectual. Então, como dissemos anteriormente, diferente dos espíritos sábios, bem como dos outros espíritos que nós já estudamos, no caso aqui na questão 108, os espíritos benévolos e os espíritos sábios, no caso os benévolos que desenvolveram a moralidade, ao passo que a intelectualidade ainda está um pouco para trás, um pouco atrofiada. Os espíritos sábios desenvolveram a sabedoria ou a intelectualidade, ao passo que a moralidade ficou um pouco para trás. Agora, os espíritos de sabedoria, não, eles desenvolveram estes dois sentidos, sendo que, neste caso, o desenvolvimento moral, além do desenvolvimento moral, eles desenvolveram também a capacidade intelectual. A capacidade intelectual já é muito desenvolvida, mas não desenvolveu a tal ponto de parar este desenvolvimento, porque o crescimento ele é ilimitado. É por isso que Miramês diz que, além do desenvolvimento moral, eles têm muita capacidade intelectual, desejam que os homens avancem no conhecimento e empenham-se para esse conhecimento, para que esse conhecimento seja usado a serviço da caridade e do amor. Então, o empenho deles, o empenho maior destes espíritos para conosco, é exatamente para vivermos e vivenciarmos a caridade e o amor, para que realmente nós possamos crescer, nós possamos ascender assim como eles. E aí, Miramês diz da seguinte maneira, que esses espíritos visitam a Terra. Esses espíritos visitam a Terra, inspirando os homens de saber e dotados de vida moral, fazendo crescer assim o entendimento. Então, esses espíritos, raramente eles reencarnam aqui na Terra, e quando reencarnam, no caso, reencarnam em altas missões ou para altas missões aqui na Terra, mas eles visitam a Terra, inspirando os homens de saber e dotados de vida moral, fazendo crescer assim o entendimento. E aí ele diz na sequência sobre as reencarnações desses espíritos, que as reencarnações desses espíritos aqui na Terra são raras, são raríssimas. Então, as reencarnações desses espíritos são raras, mas atualmente, aqui Miramês diz esse atualmente, lá pela década de 80, 1980, ou seja, século e milênios passados. Então ele diz que mais estão aumentando com o ambiente que se forma e está processando na Terra.
Então, as reencarnações desses espíritos são muito raras aqui na Terra, mas devido a tudo que está se processando no ambiente terreno de transformações, estas reencarnações estão aumentando para nos auxiliar, impulsionar o nosso progresso. A distância, diz Miramês, que a distância entre o espírito primitivo e estes espíritos de sabedoria é enorme. Então, quando os espíritos falam desta distância simbólica que é enorme, em verdade nós não temos nem a noção de qual seria esta distância, se fosse possível medir. Porque quando eles falam que a distância é curta, ou quando eles dizem que em breve, este em breve pode significar milhares ou até milhões de anos, então quando eles dizem que essa distância é enorme, porque realmente é muito, muito grande. Então ele diz que essa distância é enorme e os números dos anos se perdem na fraca matemática da Terra. Então os números em anos, eles se perdem na fraca matemática terrena. Muito se fala da gênese da alma, diz Miramês, que muito nós falamos acerca da nossa origem na condição de seres espirituais, na condição de seres imortais. Entretanto, pouco se compreende dos processos pelo qual surgiu o espírito. Pouco nós compreendemos, nós somos praticamente analfabetos acerca da nossa origem, acerca dos processos pelos quais nós surgimos um dia, de onde nós viemos e para onde nós iremos. E aí ele diz que para simplificar, fala-se que ele veio, que nós viemos de Deus e voltamos para Deus. Porém, os processos desse vir e voltar é que vamos conhecer quando aprendermos as lições, tendo como escola o espaço e como mestre o tempo. Então diz Miramês que um dia nós iremos conhecer estes processos pelos quais nós viemos, pelos quais nós voltamos, tornamos vir, tornamos voltar e estamos crescendo. Um dia nós saberemos, conforme ele diz aqui nesta escola, onde nós temos como escola o espaço e como mestre o tempo, nós iremos conhecer verdadeiramente a nossa origem, como tudo isto se processou. E ainda ele diz que o espírito de sabedoria é um espírito feliz. O espírito de sabedoria é um espírito feliz por conhecer e viver em plena harmonia espiritual. Então, este espírito ou estes espíritos de sabedoria, eles já alcançaram esta felicidade porque eles conhecem, eles vivenciam em plena harmonia os ensinamentos do amor, os ensinamentos da fraternidade. Já encontrou a paz. Então são espíritos pacíficos porque já encontraram a paz, já construíram esta paz, já harmonizaram o seu mundo interior. Então já encontrou a paz porque a procurou dentro de si mesmo e trabalha em favor de todos por amor. Então eles construíram a paz, encontraram a paz dentro de si mesmos e trabalham por todas as criaturas e trabalham simplesmente por amor, amam por amar. As dificuldades, ainda lembra Miramês, que as dificuldades que encontramos para dominar os sentimentos, para nos desprender das exigências materiais e para termos uma vida moral exemplar, é, pois, a falta de elevação espiritual. Então aqui Miramês, de forma tranquila,
de forma sábia, não temos como contestar estas informações de Miramês, que as dificuldades que encontramos para dominar os nossos sentimentos inferiores, para nos desprendermos das exigências materiais que criamos para nós mesmos e para termos uma vida moral exemplar, é, pois, falta de elevação espiritual. Somente conquistamos com esforço aquilo em que nos empenhamos todos os dias para melhorar. Então nós, com o nosso esforço próprio, trabalhando dia a dia, nós iremos melhorando pouco a pouco, porque a natureza, sem sombra de dúvida, ela não dá saltos. Então somente conquistamos com esforço. Por isso Jesus, quando foi questionado sobre a chamada salvação, ele respondeu: fazei esforços. Somente com esforço nós iremos conquistando, através do nosso trabalho, a nossa melhoria, porque tudo de bom que devemos encontrar e que deverá nascer dentro de cada um de nós, surge das conquistas pelas linhas determinadas por Deus na sequência da vida. Então, tudo de bom nós iremos conquistando e irá surgindo dentro de nós pelas linhas determinadas por Deus na sequência do tempo. Deve-se compreender, lembra Miramês, deve-se compreender que para atrair a atenção desses espíritos de sabedoria, é justo que manifestemos virtudes compatíveis com o seu nível de vivência espiritual. Então, se queremos a companhia destes espíritos de sabedoria, é preciso que nos esforcemos manifestando na prática as virtudes com o nível de vivência espiritual desses espíritos. É por isso que os espíritos amigos, eles nos lembram que se queremos a companhia dos bons espíritos, é preciso que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles. Assim, nós teremos a companhia deles. E ainda Miramês acrescenta o aspecto a que eles dão maior atenção é a caridade. Então, o que eles mais dão atenção é exatamente a caridade. Então, se queremos a companhia deles, é preciso que pratiquemos a caridade verdadeira, conforme nós encontramos naquela definição da caridade exemplificada por Jesus, que está lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Então, o aspecto a que eles dão maior atenção é a caridade, quando feita por amor. Quando feita por amor e com amor. É neste sentido que descem mensagens e mais mensagens, nos dizendo que a caridade é um sol e o perdão nos abre os caminhos à verdadeira fraternidade. Então é por isto que os espíritos amigos, esses espíritos de sabedoria, estão constantemente nos enviando mensagens e mais mensagens para nos auxiliarem, abrindo estes caminhos à verdadeira fraternidade. Não nos faltam esses preceitos. Os ouvidos dos homens de boa vontade têm captado muito acerca da salvação, como ela pode surgir dentro de cada um. Então, a chamada salvação, ela é construída ou será construída dentro de cada um de nós, de acordo e em acordo com as nossas escolhas. E aí Miramês encerra estes seus comentários maravilhosos acerca destes espíritos de sabedoria. Ele encerra da seguinte maneira: agradeçamos a estes espíritos de sabedoria, e precisamos constantemente agradecermos a estes espíritos de sabedoria
pedindo a eles que nos abençoem a todos, ajudando-nos a entender a vida e amar a Deus sobre todas as coisas. Então agradeçamos constantemente a estes espíritos de sabedoria e saibamos pedir a eles que nos abençoe a todos nós, nos nossos propósitos de trabalho no bem e para o bem, que eles possam nos ajudar a entender a vida, a enxergar a vida com o seu colorido maravilhoso que vem de Deus, bem como que possamos verdadeiramente amarmos a Deus através do amor ao nosso semelhante, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões e assim também nós encerramos aqui a nossa transmissão, os nossos comentários, este estudo sistematizado neste momento, prometendo com a graça e permissão de Deus em breve nos reencontrarmos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões das questões do Livro dos Espíritos, quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão número 111, a segunda classe, que trata acerca dos espíritos superiores. Até breve, meus irmãos e irmãs, e mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare em seu amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.